Enquanto cantamos, irmão, enquanto adoramos, biblicamente, nas regiões celestiais, está travado uma batalha. Sempre que um filho de Deus vira o seu coração ao Senhor, no intuito de adorá-lo, mesmo quebrado, mesmo frustrado, mesmo desiludido, mesmo ferido, os céus se movem e a adoração dos céus se junta com a adoração na terra. O livro de Apocalipse fala que 144 mil cantavam um cântico a qual ninguém podia discernir, ninguém podia saber o que eles estavam cantando. Esses 144 foram aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Trazendo para os nossos tempos de hoje, irmão, passando por todas as tribulações e lutas que passamos no dia a dia, quando de coração aberto nós entoamos um cântico ao Senhor, o mundo não compreende, o inferno não compreende, porque é uma linguagem que só aquele que Deus criou, o homem, e Ele próprio, o Criador, entende. A adoração, ela sempre foi a linguagem do reino dos céus. Desde a criação do universo, a Bíblia fala que as estrelas cantavam enquanto Deus criava todas as coisas. No último livro da Bíblia, onde relata o fim de todas as coisas, a adoração é o combustível desde o primeiro até o 22º capítulo. Aqueles que passaram pela grande tribulação cantavam um cântico a qual o mundo e o inferno não sabiam o que se tratava. Essa linguagem do céu, essa linguagem do reino dos céus, que vai nos fazer sobreviver dia a dia nessa grande tribulação que a gente já tem passado. Eu e você sabemos o quanto difícil, o quanto às vezes é penoso, o quanto às vezes a nossa alma resiste a adorar o Senhor, a viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Porque nas regiões celestiais está preparada uma guerra, a qual os filhos de Deus, quando entoam um cântico, decidem o lado que vai vencer. Por isso que Paulo fala: entre vocês cantem hinos espirituais. A minha alma não quer, eu sei, mas a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem do Senhor, através do Espírito do Senhor. Então, a adoração não é uma posição física nem natural, é uma posição espiritual, irmão. Estar prostrado diante de Deus não quer dizer simplesmente com os seus joelhos no chão. Quer dizer quando a gente rende a nossa vida ao Senhor, deixa o controle das nossas coisas, da nossa vida ao Senhor. Então Ele sopra um novo cântico nos nossos corações. Por isso você não deve perder nunca a oportunidade de adorar o Senhor, irmão. Você não deve nunca perder a oportunidade de entronizá-lo e mostrar para o mundo espiritual de que lado você está, de que lado você vai combater e qual é o lado que vai triunfar no último dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar, querido. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13. É
um relato um pouco grande, irmão, mas se a gente não lê inteiro não faz sentido, amém? Então acompanhe comigo aí Lucas capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois dos discípulos para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam com notícias, da quais foram no sepulcro de madrugada, e não acharam um corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus lhes explicava o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez com que issem para mais longe. E eles o interrogaram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se foi. Então ele entrou no alojamento para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam eles à mesa, ele tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então abriram-se-lhe os olhos e conheceram ele, mas no mesmo momento ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura os nossos corações não ardiam enquanto ele nos falava, quando nos ensinava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. E eles lhes contaram o que lhe acontecia no caminho e como conheceram Jesus ao partir do pão. E como conheceram Jesus no partir do pão. Espírito Santo, nós te damos toda a honra e adoramos o nome de Jesus por essa palavra, Senhor. Sabemos que é uma riqueza, Senhor Deus, ó Pai, imensurável nesses capítulos, em cada versículo, Senhor. Mas que de uma forma muito especial, Senhor Deus, e muito pontual, o Senhor nos fale ao coração. E que possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos e contemplar, Senhor Deus, o Teu propósito e viver em favor desse propósito, em busca desse propósito, Pai. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos. Um relato muito conhecido, a qual nenhum outro evangelista relatou como Lucas, cheio de detalhes, como Lucas era. Apesar de ser um médico, ele parecia um repórter, né? E dos bons. A gente entra na história e fica lá como se estivesse vivendo aquilo. Irmão, o tempo aqui são dias após a morte do Senhor, dias após a crucificação do Senhor na Páscoa, dia após ele ter sido capturado, torturado e morto.
em nosso favor. Amém? Antes de partir, Jesus, quando estava com seus discípulos, falou: olha, convém que eu vá, que eu seja preso, que eu sofra todas as torturas, que eu morra, mas no terceiro dia eu retornarei. Mas vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tudo aconteceu conforme Jesus falou. Porém, os olhos dos discípulos se fixaram tão profundamente na morte, que o seu coração cerrou, se fechou acerca da promessa que viria após a morte. Irmão, o propósito estava estabelecido antes da morte de Jesus. Aquilo que eles iriam viver a partir do momento que o Senhor os revestisse de poder através do seu Espírito, já estava determinado. E quando o Senhor ligou isso, ligou na eternidade. Isso aconteceria 40 dias após, 50, perdão, a sua morte. E havia uma palavra para o Senhor, para que eles permanecessem no lugar onde eles estavam. Porque o melhor ainda estaria por vir na vida de cada homem, cada mulher que lá estava. Irmão, mas esses dois homens disseram: vamos voltar para o sítio. Essa cidade fica por volta aí de 15, 20 quilômetros de Jerusalém, e era uma região rural. Eles disseram: vamos voltar, porque tudo que nós cremos e seguimos até hoje se resumiu na morte, e verdadeiramente ele era um profeta e não Messias. E ali aqueles homens estavam conversando, irmão, e eu não sei o mistério da palavra, o mistério da Escritura. Eu não sei se Jesus já tinha uma outra forma, se Jesus já tinha uma outra aparência. Eu não sei, a palavra também não fala. Mas é certo que aqueles homens estavam com seus olhos tão ligados naquilo que de ruim aos seus olhos havia acontecido, que aquilo que estava no lado deles, aquele que estava no lado deles era aquele mesmo que tinha morrido, aquele mesmo que por 3 anos e meio andou no lado desses caras. Porém a frustração impediu que eles permanecessem no propósito. Hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, irmão. A ceia do Senhor, ela é de uma forma tão atemporal, tão eterna, que ela nos remete ao que Jesus fez através da sua morte. Nos tomou para Ele, nos comprou para Ele com seu precioso sangue. Fala do que Jesus vai fazer, porque Ele fala: olha, fazei assim até que eu volte. A morte do Senhor, passado. A volta do Senhor, o futuro. Então nós celebramos o passado, o futuro. E o que celebramos no presente? A comunhão dos santos. Amém? Não foi através das palavras, embora queimasse o coração daqueles homens. Não foi através de um milagre. Não foi através de uma aparência. O que fez aqueles homens serem resgatados ao propósito foi o partir do pão. Irmão, quando Paulo fala acerca da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo tem um monte de coisa para falar para aquela igreja. Se a gente vê a partir do capítulo 12 e também em 2 Coríntios, a riqueza da doutrina cristã que Paulo está instituindo naquela cidade. Paulo fala de dons, fala de ministérios, fala do dom supremo, que é o amor. Fala, irmão, acerca do batismo no Espírito Santo. Fala de profecias, fala de falar em línguas. Mas no capítulo 11 ele precisava acertar algo que estava talvez torto no meio da igreja de Coríntios, que era o propósito da ceia. Ele falou: olha, por não discernir o corpo, há entre vós muitos que dormem e muitos doentes, fisicamente e espiritualmente. Doentes, física e espiritualmente, mortos, físico e espiritualmente. A igreja não estava cumprindo seu propósito porque não sabia partir o pão. Qualquer um pode pegar aquele pão e partir, irmão. Agora entender o propósito é o que vai determinar o quanto vale esse pão e esse suco que representa o vinho.
que representa o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. O Gabriel ministrou de uma forma, meu Deus, irmão, muito assertiva, muito simples, de uma compreensão muito fácil acerca de Neemias na semana passada. E quinta-feira lá no grupo nós experimentamos um pouco mais disso. Isso ainda queima no meu coração. E o que Neemias instituiu naquele momento não foi só os muros, que eram os valores, não foi só o templo que Esdras tinha levantado e reformado há uns dias antes, mas Neemias instituiu a comunhão do povo. Quando Neemias soube que os inimigos viriam, agora eu vou pegar o do Rony. Irmão, quando Neemias soube que vieram relatar que os inimigos viriam, ele instituiu 2 armas de guerra ou de defesa, uma espada e uma trombeta. A espada, conforme Efésios capítulo 6, é a palavra de Deus. A trombeta, conforme todo o Antigo Testamento e o Apocalipse, é a voz dos santos, o clamor dos santos. E o que representava a espada? Quando eles iam se defender do inimigo, sabendo e conhecendo e manejando bem a palavra de Deus. E a trombeta falava de suas vozes. Neemias institui que cada vez que alguém tocasse a trombeta, eles sabiam que naquele lugar do muro estava em perigo. Então todo mundo em comunhão e unidade iam para aquele momento, através de um toque da trombeta. Irmão, há entre nós muitos que morrem e muitos doentes espiritual, porque não tocam a trombeta. Eu não sei se por orgulho, eu não sei por decepção, desilusão ou frustração, mas não pedem ajuda. Morrem com seus muros destruídos, tentam reconstruir, o inimigo derruba. Até conhece, até maneja a espada, mas não toca a trombeta para pedir ajuda para o irmão que está do lado. Paulo fala, olha, vocês são um corpo. 1 Coríntios capítulo 11. E vocês precisam discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Saber que a orelha foi feita para ouvir, e ela não pode exigir que a boca ouça, a boca tem que falar. A boca não pode querer que o olho fale, o olho precisa enxergar. O olho não pode querer que as mãos, os dedos enxerguem, porque eles foram feitos para tocar, para palpar. Paulo está dizendo, vocês sabem que cada um de vocês, de uma maneira especial, Deus usará e formará e fortalecerá um corpo sadio. Mas o problema é que vocês não discernem, vocês querem que eu seja igual ao irmão de lá, e a irmã de lá seja igual àquela, e ninguém é igual a mim, porque eu sou melhor. Tocar a trombeta falava de humildade, irmão. Aquele irmão que estava lá construindo com a sua família, era lindo aquilo. Não era só o pai, era o pai, os filhos, os netos, reconstruindo uma parte do muro. Ele podia dizer, não, o Senhor me revestiu de força, então eu vou com esses que estão. Não, chegava o inimigo e tocava a trombeta, todas as famílias se reuniam, em unidade eles botavam o inimigo para correr. Mas nem todos estavam construindo o mesmo pedaço do muro. Cada um estava construindo um pedaço de um muro diferente. De repente, tinha pedaço do muro que estava totalmente destruído, irmão. De repente, tinha aqueles que ainda restavam algumas pedras, alguns tijolos. E de repente, o irmão daqui olhava aquele lá com uma dificuldade. Vem cá, querido, eu aprendi a fazer com meu pai isso aqui. Deixa, a massa se vira assim. Cadê o Nael? O Nael conhece bem esse negócio aí, né? Construção. Irmão, tocar a trombeta é um sinal de humildade do homem. E deixa eu falar, queridos homens do sexo masculino. Se tem um ser humano que é difícil pedir ajuda, é o homem. Talvez 2 mulheres se conheçam na fila da padaria e em 15 minutos uma já sabe tudo da vida da outra. Mas às vezes 2 homens que se conhecem há 15 anos ficam sentados na frente do sofá 15 horas e falam 2 palavras. E ficam clamando para que o outro não fale. Fica clamando para que o outro não pergunte como é que estão as coisas, porque parece que o cara deu um soco na cara se perguntar como é que estão as coisas. Pode ser orgulho, pode ser timidez, mas todas essas coisas são modificadas pelo Espírito do Senhor quando a gente vive uma vida em comunhão com Ele. Amém, irmão? Esses caras, eles estavam desiludidos.
E eu nunca, desde a primeira vez que quem ministrou essa palavra, assim que eu me converti, um mês depois, acho que foi o pastor Nelson, em 2004. E ele falou algo que me marcou a vida até hoje. E até hoje eu entendo no espírito que esses caras não eram covardes nem medrosos. Esses caras estavam vivendo um momento porque perderam o foco. Pensa agora eu e você, irmão, seguindo 3 anos e meio, indo contra toda a sociedade, contra toda a política, contra toda a religião da época, sendo oprimidos por um sistema opressor religioso e político, a qual chamava aquilo que Jesus estava manifestando, que era o reino de Deus, chamava de seita do diabo. Eles diziam que Jesus fazia tudo aquilo pelo poder do diabo. Às vezes você se ofende porque o irmão falou mal de você, esse irmão. Eles chamaram Jesus, o santo de Deus, de Satanás, de Belzebu. Aí você está ali resistindo a todos, numa resistência, era praticamente uma milícia, praticamente uma guerrilha. E de repente tudo aquilo que eles creram, que eles pregaram, as casas que eles deixaram, seus pais, seus pertences, seus trabalhos, seus estudos, depois de 3 anos e meio tudo acaba, com um homem crucificado, ao lado de 2 ladrões. Eu creio que eles olharam para o outro, irmão, vamos embora. Talvez nós arrumamos um trampo lá no sítio ainda, porque vamos tocar a vida, porque agora acabou. Mas eles foram resgatados ao propósito, através da comunhão. Talvez para aqueles 2 caras, o que Jesus de mais precioso fez durante aqueles 3 anos e meio foi o partir do pão. Irmão, e eles não estavam errados. Leia tudo aquilo que Jesus falou e profetizou e instituiu como novo mandamento sempre que eles estavam na mesa. Jesus entendeu que se não houvesse mesa, não haveria igreja. Que se não houvesse o evangelho vivido e manifestado dentro das casas, não haveria um evangelho vivido e manifestado dentro do templo e fora dele. Por isso que ele fala, olha, Pai, eu oro para que todos esses sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Não eram os milagres, não eram as pregações de Jesus, é o quanto as pessoas olhavam para a igreja e diziam, eles têm o mesmo coração, embora caras cheios de defeito, tudo diferente. Mas eles têm o mesmo coração, então nós cremos nesse Jesus. É isso que Jesus profetizou. Se eles forem um, o mundo crerá. Se eles não forem, o mundo não crerá que Tu me enviaste. Irmão, nós somos cheios de defeito, irmão, cheios de limitação. Os homens que andam mais perto de mim sabem disso. E eu procuro nunca esconder que eu tenho as minhas limitações. Quantas vezes, irmão, eu estava testemunhando no grupo outro dia, quantas vezes, num cafezinho, numa aberturazinha que a gente dá, o outro já ministra algo de Deus na nossa vida e a gente é curado. Ou cortando o cabelo. Amém? Arrumei um barbeiro top agora, irmão. Lá de São Vicente. E talvez o corte do cabelo ou da barba seja o mínimo que nos une, né, Fabrício? Só está sentado na mesa, enquanto ele está cortando meu cabelo, ele conversa, abre seu coração, e eu converso com ele, e a gente cresce. E às vezes é um assunto, talvez você, mas eles estão conversando sobre isso, é aquilo que está desaguando a nossa alma no momento, irmão. Um dia em 10 minutos, num cafezinho, no shopping center, o Jonathan me deu uma aula de educação financeira. Nós pensamos que nós levamos o Davi no médico naquele dia em Florianópolis. Deus estava preparando o momento para que o Jonathan me ensinasse acerca da educação financeira. E com humildade no coração, irmão, nós podemos caminhar lado a lado, mesmo que sob todas as nossas diferenças. Porque a comunhão, o partir do pão, foi o que resgatou o propósito dentro do coração daqueles homens.
Não sobre aqueles homens, porque Jesus já tinha determinado, mas dentro daqueles homens havia morrido, ou talvez esmorecido, ou talvez esfriado. Partir do pão que venceu a frustração. Irmão, desilusão, frustração, decepção, isso são sentimentos humanos, isso são condições humanas. Isso não muda o propósito de Deus na nossa vida, nunca mudou. Nós vimos Elias deprimido, Davi deprimido, Jó deprimido. Mudou alguma coisa? Talvez eles demoraram mais para se encaixar, mas para Deus não mudou nada, cara. Deus continua sendo Deus na vida deles, continua acreditando naqueles caras mais do que eles mesmos. Jesus já ressurreto, está lá em João capítulo 21, ele chega até Pedro, ele fala: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então tá, apacenta minhas ovelhas. Novamente o Senhor pergunta: Simão, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então tá, apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus perguntou, e não é porque Jesus era chato ou inconveniente, porque Jesus queria que aquela resposta fosse uma realidade de corpo, alma e espírito de João, por isso que, de Pedro, por isso que ele perguntou 3 vezes. E na terceira vez Pedro se rendeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele falou: beleza, Pedro, agora tu fazes o que queres, tu ama quem tu queres, tu ainda vive conforme tu queres. Mas chegará um dia em que tu amarás quem eu quero, te levarão para o lugar que tu não queres, para fazer coisas que a tua alma reluta. Aí eu sei que estás me amando. Apacenta as minhas ovelhas. Trata cada uma. Se precisar, quebra a perna. Quando Jeremias fala que o Senhor fez a ferida e curará, Jeremias estava num campo vendo um pastor trabalhar, irmão. E aquela ovelhinha que saía do aprisco e vinha para cá e vinha para lá, que era rebelde entre as outras, o pastor ia lá, botava ela no colo, pegava a perninha e ploft, quebrava a perna, para que ela mudasse os seus valores. Mas ele próprio era o que pegava o vinho, ele próprio que pegava o óleo e ungia ela e colocava nos seus ombros, até que ela entendesse que quando ele largasse ela no aprisco, ela precisava ficar com as outras ovelhas. Talvez ela se achava diferente e boa demais para estar naquele aprisco. O Senhor, através da vida de Jeremias, estava nos ensinando que nós somos iguais, de igual valor perante Ele, embora somos tão diferentes. Por isso que os ministérios são 5, irmão. Por isso que os dons do Espírito são 12. Por isso que as igrejas eram 7, lá no Apocalipse. Por isso que naquela multidão tinha 144 mil. 12 mil das 12 tribos. Isso é tudo uma coisa simbólica, tá, irmão? Não é literal. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que para mim já não há acepção. E os seus dons e talentos que vocês oferecem a mim não têm peso se vocês não amarem uns aos outros e serem um. Por isso que Jesus muda a lei acerca do divórcio. Aquela ali pegou os homens da época, né, irmão? Porque se a mulher desse uma vaciladinha, podia se separar e pegava a carta de divórcio conforme Moisés. Jesus falou: não, não é assim. Jesus ensinou acerca do perdão. Jesus muda a lei do perdão do 70 vezes 7, do 7 pelo 70 vezes 7, sabendo que humanamente é alguém impossível perdoar 490 vezes um dia, porque o perdão não é humano. O perdão é uma ministração do Espírito no nosso coração, que a gente toma a decisão. Por isso que Jesus falou: olha, já não olha para ti para amar o outro, olha para mim. Moisés nos ensinou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu vos digo que eu estou mudando esse negócio.
Se você estiver frustrado e não se amar, você olha para mim, porque aí você não tem desculpa para amar o outro. Se você já não se aguenta mais olhar no espelho, a casa caiu, cara. Agora você vai olhar para mim, não para você. Então você amará o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, que essa ceia, que esse pão, que esse vinho não sirva para a sua condenação. E Paulo fala que o que condena o homem não é na ceia, o que te leva a consumir, a tomar da ceia indignamente, não é o pecado, é porque você não sabe discernir o corpo. Quando você toma isso aqui com birra de alguém, não toma, irmão. Porque você está dizendo que um corpo santo e o sangue santo de Cristo está entrando num corpo que ainda não está santificado. Porque você ainda é carnal. Porque o pecado, irmão, eu vou aqui no meu cantinho e eu falo com Deus e Deus me perdoa. Humilhar diante de Deus que eu não vejo é fácil. Agora, me humilhar diante de alguém que eu vejo, preciso olhar nos olhos e pedir perdão. Irmão, é um degrau acima. Entender que ele não vai ser igual a mim nunca, embora servirmos o mesmo reino. Isso não trata de divisão, isso não trata de estratégia, isso não trata de ministério, irmão. Isso se trata de reino de Deus. Isso não se trata do que fazemos, mas de quem somos. Outro dia um amigo meu me mandou uma mensagem e falou, embora a vida nos levou a caminhos diferentes, tal, tu sabe que eu te amo, tal. E eu fiquei com aquilo no coração, irmão. Eu estava trabalhando e almoçando, e quando eu fui lá para baixo da figueira, a minha empresa, Deus começou a ministrar o meu coração e falando, a vida não leva ninguém, cara. Não existe um negócio chamado vida que conduz alguém. Nós nos afastamos porque nós queremos. Nós não estamos mais na mesa comungando em amor porque nós queremos, e não porque a vida nos levou. No mundo de informação como hoje é impossível não se amar, irmão. Pensa nesses caras aqui, para amar um ou outro tinha que caminhar não sei quantos quilômetros para estar na mesa do outro. Hoje a gente manda uma mensagem, estou indo aí, a nossa cidade é minúscula, então em 15 minutos a gente está na casa do outro, ou 5 ou 10. Então a vida não nos leva, irmão. Deixa isso para o pagodeiro lá que diz que deixa a vida me levar. A vida não leva ninguém. Quem leva nós ao nosso destino são nossas escolhas. Deus não mudou, irmão. Deus sonhou com você antes da fundação desse mundo, segundo Efésios 1:4. Deus te resgatou do espelho das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, segundo 1 Colossenses 1:13. E segundo Tessalonicenses 5:17, o que vai acontecer? O dia que bradar o anjo do Senhor, aqueles que morreram virão primeiro, e depois nós que estamos vivos, reinaremos com Ele em glória. Não mudou o propósito. Se alguém quer nos levar para esse propósito é Deus. Se alguém instituiu esse propósito é Deus. Então, a forma com que conduzimos os nossos 70, 80 anos que vamos passar aqui, irmão, somos nós que determinamos. Então, se perdemos a comunhão, não foi porque a vida nos levou a perder a comunhão, porque nós optamos por perder a comunhão, por birra, por orgulho, por frustração, por exigir do outro aquilo que eu nem mesmo faço. Geralmente é assim, irmão. Outro dia eu estava falando com o menino e eu falei, cara, o nosso problema é que a gente cobra do outro justamente aquilo que nos falta. Irmão, o cara que é muito santarrão, que vê pecado de todo mundo, é o cara que mais sofre todo dia. Que não sabe o que é santificação, porque ainda é dominado pelo pecado. Então, todo dia, joelho no chão, com milho ainda para arder, como se fosse uma penitência. O cara que talvez mais exige, mas aquele lá é meio soberbo, é o cara mais soberbo que tem. Por quê? Porque nós sempre exigimos do outro aquilo que nos falta, irmão. Porque a gente quer nos levar, quer levar o outro no mesmo patamar que nós. Quando Jesus fala que eu preciso olhar para o Alex e levar ao mesmo patamar dele. Que eu preciso olhar para o Alex através de um vidro chamado Jesus Cristo. Então aí eu consigo amar o Alex. Ao saber que Deus mostra o seu amor por nós, pelo seu Espírito que é derramado em nossos corações.
É isso que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro que sempre levou os homens à comunhão. A comunhão de Adão com Deus. A comunhão de Adão com Eva, que talvez faltou e Eva estava sozinha. Será por quê? Adão não precisava plantar ainda, irmão. Adão precisou plantar depois que ele caiu. Talvez rolou uns trezinhos ali. Talvez Eva quis conversar sobre a situação, né, do casamento. Vamos conversar sobre a nossa relação. Ah, não, tem que fazer um negocinho que o Senhor me mandou aí e tal. Lá veio a serpente. Comunhão foi quebrada, propósito foi destruído. Vá analisando tudo, irmão. Quando eles estavam em comunhão fora do propósito, Torre de Babel, Deus destruiu tudo e derramou todo mundo sobre a superfície da terra, deu cada língua para um, costume, cultura e vai-se embora. Agora vocês se uniram, mas com o propósito errado. Tudo é restituído em Pentecostes. Se uniram por um propósito certo. Então, a promessa foi derramada. Pensa num cobrador de imposto ladrão, irmão. Pensa num pescador analfabeto. Pensa cada carabão que andava do lado de Jesus, irmão. Pensa num guri de 17 anos que estava tão soberbo. Eu sou amigo do mestre. Então, foram pregar numa determinada cidade e eles não aceitaram a palavra. Senhor, permita que saia fogo do céu e destrua essa cidade. Irmão, 40 anos depois você vê esse mesmo João falando assim, ó, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque se você diz que ama a Deus que você não vê, e não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso. João gasta 2 capítulos para falar só de amor, o cara que queria matar todo mundo. O cara que, né, mestre, permita que meu irmão sente à tua direita e eu sente à tua esquerda. Sabe nada, João. 90 anos tu vai estar todo queimado numa ilha que tu nunca viste, falando de amor, de compaixão, de perdão. Não tome para a sua condenação, irmão. Entenda o seu lugar no corpo, que é diferente. Se um homem perder uma célula do seu corpo, o corpo vai ter que trabalhar para restituir. Então o corpo gasta energia com algo que não precisava ter gastado. Talvez o polegar seja tão menos atrativo para nós do que o olho, a boca. Mas fica sem polegar para você ver, irmão. Um dia eu fechei a porta do carro no meu dedo. Aí que é burro, né, mano? Eu fechei a porta do carro no meu dedo. Eu fiquei com esse polegar aqui, deixa eu ver, tem até a marca. Esse aqui. Eu fiquei sem conseguir usar esse polegar, irmão. Meu Deus do céu, eu trabalho com as mãos. Irmão, você não consegue pegar, você não consegue tatear, você não sabe se está duro, se está mole, se está firme, se não está. Tem um amigo meu que trabalha comigo, que perdeu um dedinho na plataforma. Uma chapa passou e cortou o sapatão dele e cortou um dedinho. Eu disse, Tony, mas isso aí, cara, tu não sabe a falta que me faz isso aqui, cara. Eu não sei se o sapato tá apertado. Era o meu dedinho que limitava, cara. Jesus pagou um preço alto demais por cada um, irmão. O seu valor não é o que você faz, é o que Ele fez. E não é nada menos do que o sangue do Cordeiro Santo. Não é nada menos do que o sangue do Cordeiro Santo. Exercite isso, irmão. Peça ajuda. Ah, mas aquele irmão é menos espiritual que eu. Ah, vai nessa, irmão. Vai ver quem discipulou Paulo, Barnabé. Um cara simples, chucro. Nunca se ouviu falar de Barnabé antes de Paulo ser discipulado 3 dias por aquele homem, alguns anos depois. Esse homem talvez não fosse nem judeu, talvez nem conhecesse as boas novas que estavam escrito no Antigo Testamento. Aí Deus usa um homem 100% altivo, soberbo, autossuficiente como Saulo.
para aprender o que é humildade e dependência. Com um homem simples do sítio, que tratou os seus olhos, que foi ministrando pelo Espírito, porque aquele cara não conhecia a palavra. Nós sempre temos algo a ensinar e nós sempre temos algo a aprender. John Piper, ele fala assim, ó, se o líder parou de aprender, ele vai parar de liderar. É um aprendizado todo dia, irmão. Todo dia, quando nos reunimos, às vezes para falar algumas besteiras, sempre tem alguém que Deus usa para trazer algum acerto, algum conserto sobre as nossas vidas. E a gente diz a verdade. Foi na mesa que Jesus falou acerca do Espírito Santo. A mais preciosa promessa para as nossas vidas. Jesus gasta um capítulo e mais alguns versículos de outros capítulos para falar dele. Não vos deixarei órfãos. E vai indo, vai indo, vai indo. Fala que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de tudo que o Senhor falou. Isso não foi falado diante de uma multidão, irmão. Isso foi falado para quem estava na mesa. Quem perdeu aquela mesa porque queria os milagres e o mover, se ferrou. Porque não entendeu e não estava lá naquele dia que o Espírito Santo foi derramado. Foi tanta loucura, irmão, que não foi só essas línguas estranhas que a gente fala hoje. As pessoas, os turistas espirituais ficaram de fora, olhando o que estava acontecendo no cenáculo e falavam, como que aquele cara analfabeto está falando japonês? Como que aquele cara está falando espanhol, não sabe nem falar o aramaico direito? Todos eram um, comiam da mesma comida, compartilhavam a mesma mesa, e a comunhão deles era com singeleza de coração. Essa singeleza de coração é aquela palavra humus, humildade, prefixo de humildade, que eu já falei em outro culto o que significa, não preciso repetir, né, irmão? O partir do pão, numa atmosfera de amor e de humildade, irmão, nos resgata ao propósito. O partir do pão nos resgata ao propósito. Eu nunca vi, nunca testemunhei vai fazer 12 anos de fé, alguém que se levantou de um período de frustração, de decepção, sozinho. Deixa eu te falar uma coisa bem séria, irmão. Nós, a qual o Senhor confiou um cargo de liderança, nós somos homens de Deus, mas nós não somos Deus. Espírito de adivinhação é coisa do diabo e não de Deus, irmão. Então talvez você não abra a sua boca, a gente nunca vai saber que você está passando por uma dificuldade. Se não fosse a trombeta, talvez aquele cara lá no cantinho ocidental do muro dissesse, a casa está caindo, os inimigos estão vindo. Ninguém ouvia, porque não tocou a trombeta. O procedimento era tocar a trombeta, pedir ajuda. Eu não sei, irmão, talvez algum irmão tenha o dom de olhar nos meus olhos e dizer, tem coisa errada aí, eu não tenho. Confesso, eu não tenho. Se você não abrir a sua boca, eu não sei. Verdade, irmão. Um dia eu fui lá na casa do Ed. Querendo me confessar. Só que eu queria dar um balão, irmão, porque eu queria transferir a culpa. Mas só houve uma oração de cura, e eu fui curado naquele dia, porque o Ed falou para mim, tá, cara, o problema é esse ou é esse aqui? Esse aqui, cara. E não foi porque ele tem um espírito de adivinhação. Foi porque eu decidi procurar ajuda, ainda que falando aquilo que estava no meu coração e não que o Espírito mandava falar. Mas rapidamente o Espírito Santo ministrou o coração dele. Ele falou, Andy, eu acho que o problema é esse aqui.
Existe um capítulo no livro do Homem ao Máximo que se chama As Transferências de Culpa Terminam Aqui. É forte, Neide, Mano, Alex. Quando nós entendemos a nossa posição, quando nós entendemos a nossa falha, quando nós entendemos a nossa limitação e somos humildes o suficiente para dizer, eu não consigo, o Senhor arma um verdadeiro filme das nossas vidas para que possamos nos encaixar numa atmosfera de humildade e aprendermos uns com os outros. E aí nós discernimos o corpo e já não mais tomamos a ceia para a nossa condenação, mas para a comunhão dos santos. Meu irmão, como pregador do Evangelho, quero te pedir perdão se algumas vezes eu ministrei na sua vida dons, talentos e ministérios antes de ministrar a ceia. Mas biblicamente, Paulo, antes de desaguar toda essa carga que ele tinha de Deus, toda essa promessa e toda essa organização apostólica que Paulo tinha para a igreja de Coríntios, ele gasta um capítulo falando da ceia. Nós clamamos por avivamento, irmão. Avivamento desraigados um dos outros não funciona. Avivamento colocando a culpa da minha falta de comunhão com Deus, ou da minha falta de leitura da palavra, ou da morte do meu primeiro amor, transferir a responsabilidade. Isso é coisa de Adão, não de Cristo. Foi a mulher que tu me deste. Cristo é o contrário, irmão. Quando os discípulos falavam, bom mestre, vem, ele disse, bom é meu pai, eu só faço o que ele me manda. Pensa na humildade desse homem. Viveremos uma verdadeira comunhão como igreja, irmão, quando estarmos convictos que precisamos uns dos outros. Fecharemos os muros que protegiam a adoração. Primeiro Deus envia um cara que restaura o templo. Fala do lugar de adoração. Esse lugar pode estar avivado, mas daqui a pouco esfria de novo, porque o inimigo tem livre acesso, porque não tem muro. Neemias foi movido por um sentimento de compaixão, e na hora Deus deu uma visão de unidade para ele. Aí Jesus fala, se somos um, o mundo crerá que o Pai nos enviou. Quando Jeremias foi com essa ideia para o rei, o rei Ciro, falou, pode ir, eu vou patrocinar ainda essa construção. O mundo creu que o Pai enviou Neemias, porque na cabeça dele a reconstrução passava pelo processo da unidade, do crescer, do aprender com as limitações do outro, com aquilo que Deus deu para o outro, que é diferente. Fique de pé, irmão. O Senhor é muito lindo, irmão. Como diz o meu amigo amado Jonathan, Deus é muito querido, né, Jonathan? Esse Deus é querido. Ele sempre nos dá uma segunda chance, irmão. Esses homens tiveram uma segunda chance. Jesus podia olhar e falar, aqueles lá desviaram, deixa eles, eu vou voltar para Jerusalém porque lá ficou os bons. Ele falou, não, esses caras estão no nível da frustração, então vale uma atenção para esses caras. Vale eu perder talvez uma noite ministrando e ceando com esses caras, porque eles voltarão para o propósito. Essa é a segunda chance que Deus tem nos dado hoje. Queria que você fechasse os seus olhos e eu vou orar por você. Eu vou orar para que o Espírito do Senhor, conforme a Bíblia fala, aquele que sonda os corações,
Faça uma sondagem, irmão. Uma ressonância, um ultrassom aí no seu coração. E aquele resquício de raiva, de rancor, de mágoa, que você tem ainda contra o seu irmão, você tem a oportunidade hoje de acertar, para que você não tome a ceia para a sua condenação. Talvez esse irmão não esteja aqui, essa irmã não esteja aqui, o seu pai não esteja aqui, a sua mãe ou qualquer outra pessoa que possa ter te ofendido, te machucado. Ah, mas ele me machucou, deixa que ele venha, irmão. Jesus falou assim, ó, bateu na direita ou da esquerda? Moisés mandou vocês amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Eu digo vos que ame os seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre suas cabeças. Nós clamamos, sonhamos, choramos por avivamento. Olha uma chave aí, irmão. Amar aqueles que nos perseguem. Você tem a oportunidade hoje, irmão. Se essa pessoa não estiver aqui, você pode orar liberando. Na primeira oportunidade que você tiver frente a frente, você dizer, irmão, eu te perdoo. Ou irmão, me perdoa, mas eu não te fiz nada. Foi eu que te fiz, não foi você. Não, mas mesmo assim eu quero te pedir perdão, porque todo esse tempo eu contrariei um mandamento do meu Senhor. Se lhe falta humildade dentro do Senhor para reconhecer a sua morte espiritual ou a sua enfermidade espiritual, irmão, esse é o momento. Você é tão importante quanto quem toca, quem prega. Você é tão importante, irmão, quanto alguém que tem uma função dentro do ministério. Você é corpo de Cristo. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que o Senhor escreveu esse livro desse tamanho. Porque o mundo só entende quando entra no propósito. Então esse livro é para a igreja. Tudo o que está escrito aqui é para nós. O mundo só compreende com os olhos do Espírito. Então eles precisam estar em Cristo para compreender. Por isso que o Espírito da verdade o mundo não pode conhecer. Então tudo o que está escrito aqui tem o propósito de nos fazer uns iguais aos outros e todos iguais a Cristo. Ora, não é Ele o primogênito entre muitos irmãos? Por isso que Paulo fala, olha, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Agora já não é mais o que eu faço, foi o que Ele me ensinou a fazer. Eu não faço mais o que vem na telha, mas aquilo que está escrito na sua palavra. E se a palavra diz que devemos perdoar 70 vezes 7 num dia, nós devemos perdoar 70 vezes 7 num dia. Anderson, não dá nada certo. Está tudo virado uma tribulação na minha vida. Tudo me levou para uma frieza espiritual. Som do seu coração aí, irmão. Vê se a mágoa e o rancor não tem te impedido de viver a liberdade de Jesus. Senhor, Tu és o Espírito. Ó Deus, Tu és o Espírito que está no meio de nós, Senhor. E Tu és aquele que sonda os corações. Aquele que, ó Pai, retira as coisas ruins do nosso coração e coloca as Tuas virtudes, os Teus valores, as preciosas promessas e atitudes do Senhor. Por isso sonda os nossos corações, Pai. Ó Pai, toma o coração de cada um de uma forma triunfante nessa noite, Senhor. Faça com que cada um discerna a sua posição e que cada um assuma a sua condição, para que em humildade e singeleza de coração possamos todos participar da mesma ceia, Deus, e verdadeiramente estarmos inseridos no corpo e no sangue de Cristo.